Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A gente está vendo um pouquinho sobre cultura indígena, né? Cultura indígena, gente, tem muita coisa rica para a gente estudar, para a gente aprender, para a gente conhecer. Os índios, os primeiros povos que habitaram esse território da nossa nação, tem muita coisa que eles desenvolveram, que eles fizeram, realizaram e que fazem parte da nossa cultura. Uma dessas coisas está lá no seu livro e está assim como Cerâmica Marajoara, página 42. Cerâmica Marajoara. Primeiro, como diz lá no livro, cerâmica é uma técnica utilizada para produzir objetos a partir da argila. Pega o barro, um barro mais macio, molhadinho, e começa a trabalhar ele, né? Com as mãos, vai moldando e a partir dali faz-se uma escultura. Pode ser de um vaso, pode ser um busto de alguém, e depois é necessário queimar para que ele possa realmente endurecer, ficar bem rígido e não se estragar ou começar a esfarelar. Antigamente existia a técnica de colocar diretamente no fogo, na fogueira, ia virando, depois tem no sol, a queima no sol. Hoje em dia tem os fornos, mas isso já faz há um tempo também que esses escultores têm, mas os índios também tinham a técnica deles. Alguns deixavam embaixo da terra, sabe, porque a terra aquece, e aí depois de um tempo tira dali e você vê que se tornou duro, mais rígido e resistente com o passar do tempo. Então lá no seu livro, falando de arte, falando de cerâmica marajoara, a civilização marajoara era formada por indígenas que viviam na região da Ilha do Marajó, no estado do Pará. Quando os portugueses chegaram aqui e formaram, muita coisa da nossa cultura, esses indígenas já haviam desaparecido daquela região. Os marajoaras criavam objetos para serem usados em diferentes situações do seu dia a dia, como vasos, bancos, estatuetas, utensílios domésticos, pratos, vasilhas, urnas funerárias. Então, quando alguém morria, queimava, pegava cinzas, ou se tivesse só os ossos, guardava ali dentro. E enfeites para a boca e orelhas, Coisa bem indígena. Muitas peças de cerâmica marajoara possuem características antropomorfas. Depois você vai entender o que é isso. Ou seja, esses objetos lembravam o formato do corpo ou detalhe do rosto de uma pessoa, que é o que você pode ver aí no seu livro, na página 42. Você tem duas cerâmicas, a primeira, que está no Museu Paraense Emílio Guild, que está lá em Belém, e a segunda, que é uma urna funerária, que também está no Emílio Guild, em Belém. Você pode ver que ela tem desenhos, elas têm olhos, elas têm boca, tudo que relembra e refaz como se fosse um rosto, mas ela tem pinturas, desenhos geométricos, e tudo isso tem um porquê. Por que acontece isso? No vídeo que eu postei para vocês, que eu quero que vocês assistam, clica nesse link aí, que a tia colocou lá no Classroom, vocês vão poder entender um pouquinho sobre essa cultura da cerâmica marajoara. Marajoara, Ilha de Marajó, ok? Porque era uma tribo indígena que vivia nessa região da Ilha de Marajó, no Pará, por isso marajoara. E era a cerâmica, a produção a partir da argila que eles faziam, que tinham toda essa característica, por isso que ficou conhecido como cerâmica marajoara. Aí a gente tem algumas perguntas. Onde viviam os indígenas marajoaras? Ilha de Marajó, no Pará, ok?
Quais tipos de objetos eram fabricados em cerâmicas pelos marajoaras, por aqueles indígenas? Utensílios de cozinha, recipientes como urnas funerárias, vasos e até mesmo adereços para a orelha e boca. Os índios costumam utilizar algumas coisas na orelha, na boca, então eles criavam a partir da cerâmica marajoara também, ok? Algumas peças da cerâmica possuem características antropomorfas. O que significa? Que tem características de rosto humano, olhos, nariz, boca, ok? Mas, além das características antropomorfas, que lembra características humanas, existe a escultura zoomorfa. O que será que é, hein? Aí na página 43 do seu livro está escrito assim: a escultura zoomorfa. Quando um vaso ou uma escultura apresenta detalhes que lembram a forma de um animal, nós falamos que ela é zoomorfa. Então, antropomorfa são características humanas, zoomorfa, características de animais, ok? Antropomorfa, características humanas, e zoomorfa são características de bichos, de animais. Zoo significa animal, morfa, forma. Os indígenas da ilha de Marajó produziam vasos com características zoomorfas, não só com características de humanos, que possuem olhos, nariz e boca, mas com características de animais também. E eles faziam isso porque eles acreditavam que os animais poderiam proteger o que era guardado ali dentro. Então eu criava uma cerâmica com características de animais, como mostra aí na imagem, olha. A primeira imagem da página parece que é uma galinha, não é? Então eu crio uma cerâmica que ela tem o formato e características de um animal, porque eu acredito que ela é capaz de proteger o que eu colocar ali dentro. Então vamos dizer que fosse colocado ali dentro algo muito valioso, de repente algumas pedras que eles achassem, ou algum tipo de alimento, né? Então eles entendiam assim. Então, só para a gente relembrar, cerâmica marajoara começou a se desenvolver por uma tribo indígena que se localizava na ilha de Marajó, no Pará. Os marajoaras, que eram esses indígenas que viviam lá, faziam essas cerâmicas, essas esculturas de barro, a partir do barro, da argila, molhadinha, macia, e ali eles criavam várias coisas, desde vasos até utensílios de cozinha, e esses tinham características, detalhes, acabamentos com características humanas, porque possuíam olhos, nariz e boca, isso quer dizer antropomorfos, ou com características de animais, zoomorfos. Por que eles faziam com características de animais? Porque eles entendiam que aquele animal representado ali poderia proteger o que eu colocasse ali dentro. Então, se eles guardassem de repente um colar, uma semente muito importante, aquele animalzinho poderia proteger o que estava ali dentro, ok? Aí temos um desafio, que é o que você vai fazer depois de você assistir o vídeo que eu postei, tá bom? Em uma folha, desenhe um vaso com características zoomorfa. Zoomorfa vem de animal, lembra? E decore com linhas e traços geométricos. Além da cerâmica ter essa característica ou humana ou de animal, ela tem alguns detalhes, umas características de linhas, de formas geométricas, faz parte também. Aí você vai fazer esse desenho de uma cerâmica, um vaso, ou uma vasilha, uma xícara, uma caneca, o que você quiser fazer, ok? Coloca com características de animais e os desenhos e traços geométricos. E depois que você fizer, você pinta e manda para mim no Classroom, tá bom?
tira uma foto bem legal e manda para mim. Detalhe, não faz muito pequenininho não, aproveita a sua folha, faz um tamanho maior para eu poder enxergar direitinho, tá bom? Vou esperar então o seu desenho da sua cerâmica marajoara, com características de animais, bem colorido, bem bonito. Não esquece de usar os materiais que você tem na sua caixa para fazer isso, ok? Então, um beijo e até mais!